Nesse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nosso trabalho, ele é uma aula, não é simplesmente uma apresentação. Então, quando a pessoa vai assistir, ela tem que lembrar que ela precisa de dedicar um tempo para assistir uma aula, porque tem informação, tem instrução, tem advertência. Então, nosso programa é assim, ele é composto de informações e instruções. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é aconselhável o aprendizado do ocultismo? Então, essa resposta tem que ser um não. E também o aprendizado do ocultismo está relacionado a comportamento de superficialidade. Anteriormente, quando as pessoas se comportavam assim, de ter um pequeno aprendizado, ela tinha o nome de mago. E a pessoa precisa de lembrar que na nossa vida diária, o Criador nos possibilitou aquilo que nós precisamos para a vida de matéria grosseira. Uma ou outra pessoa vem com essa capacidade de ter a audição, a clarevidência, a clareaudiência. Então, aqueles que não têm, precisa de lembrar que precisa de preencher o grau que ele se encontra, porque quer ter uma nova capacitação. Então a pessoa primeiro tem que preencher o grau. E é bom a pessoa ir observando assim, que para tudo tem os auxílios. Mas se a pessoa transgride as leis do Criador, não tem como auxiliá-la de todas as maneiras. A mesma coisa acontece assim, com uma prece, com uma maneira que a pessoa está em vontade de auxiliar outra pessoa. Mas tem que lembrar que se aquele que está querendo auxiliar, se aquele que vai receber o auxílio tem o merecimento. Mesmo para nós, muitas vezes, o não receber o auxílio é uma graça, porque a pessoa vai vivendo a sua vida e se ela desenvolve capacidades a mais, se ela não sabe utilizar. Então aquilo vira um problema para aquela pessoa. Então a pessoa fica achando assim que está sendo seguida, que está ouvindo coisas, está sendo seguida realmente, porque a pessoa rompeu uma barreira de proteção natural. Com esse rompimento, então agora ela recebe influência. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que os pais teriam que ter costumes bons, as mães, os pais, as mães, para que pudesse ter um procedimento de irradiação influindo sobre a vida dos filhos, naquela condição de protegê-los. Porque com costumes bons, estudando o livro Na Luz da Verdade, nós vamos recebendo auxílios. O adulto que tem crianças, então ele também vai transmitindo essas irradiações para os filhos. Com a prática do ocultismo, vai tendo um desequilíbrio. E é bem grave assim, porque esse desequilíbrio a pessoa leva para o seu ambiente de moradia. Isso é bem grave assim, porque se levou para o ambiente de moradia, aqueles que ficam naquele ambiente ficam muito inseguros. Então, o tatear superficial da prática de clarevidência e de clareaudiência, achando assim que tendo essas qualidades, a pessoa agora ela vai apresentar uma evolução. Não é evolução, porque muitas vezes a pessoa fica prejudicada, prejudicando aqueles com quem ela relaciona, e nós vamos caminhando assim pela vida. Então nossa proteção natural que o Criador nos possibilitou seria mais ou menos assim. A pessoa está num barco, naquele barco apresenta uma segurança para a pessoa atravessar aquele rio. À medida em que a pessoa vai desenvolvendo as práticas, sem ter tido uma mudança interna de moral, a moral a gente vê assim como é usar bem as palavras, ter comportamento bom,
corresponder com as obrigações que prontificou na vida. Então, sem que a pessoa desenvolva essas capacitações, essa mudança de compreensão, compreendendo as palavras, então, numa parte do caminho, da travessia, é como se fosse uma tábua ser rompida. Então a água entra dentro daquele barco e a pessoa é levada para o fundo. Ao invés de ter uma melhora, de ir caminhando na vida, para ter um aprimoramento com o conhecimento dos ensinos, para compreender direito as informações, as instruções e as advertências que o livro Na Luz da Verdade nos apresenta, com esse comportamento, a pessoa vai fazendo com que aquela embarcação, as suas tábuas, vai ficando fina. Então ela vai entrando no mundo de matéria fina, com uma condição de ter um resguardo, de ter um auxílio. Não quer dizer que esse mundo de matéria fina não tenha que ser pesquisado, estudado, mas primeiro tem que ter essa condição interna, de ter uma elevação dentro, que entra naquela condição da pessoa poder receber os auxílios, que é aquela condição bem importante de como na oração. Se tem um merecimento, a oração apresenta. Como é o caso de criança, por exemplo, que está numa família com costume bom, então acontece assim. A referência que fala sobre o que já aconteceu com aquela criança é que ela tem um anjo da guarda bom. Quer dizer assim, a proteção para aquela criança apresenta bem visivelmente devido aos acontecimentos que aquela criança já passou. Então o adulto tem que ter esse merecimento também, mas o adulto é que tem que desenvolver essa condição interna. E tem que lembrar assim, quando nós procuramos fazer pesquisa da matéria fina, nós deixamos as responsabilidades da matéria grosseira para depois. Só que com essa prática, nós vamos deixando coisas da matéria grosseira para trás, porque tem muita importância na vida de cada um as responsabilidades da matéria grosseira. Se a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, então, com as falhas que ela teve na matéria grosseira, ela tem que voltar. E é bem grave assim, porque muitas vezes a pessoa acha assim que agora ela pode voltar então. Mas tem que lembrar que existem muitas consequências para que a pessoa volta no nível que ela se encontrava anteriormente. Então, tem a condição do novo ambiente, da moradia que essa pessoa vai ter, as condições de vida que ela vai receber, as influências. Então não é bem simples assim, achar que vai dar certo. Tem que lembrar que a vida é mais complexa, é mais importante ainda todas as coisas que nós nos encontramos envoltos. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição, essa capacitação para nós mesmos, sermos cuidadosos com aquilo que nós ouvimos. Porque a prática de desenvolver a clarevidência e a clareaudiência não traz nenhum procedimento de evolução. E aquela condição bem importante assim, que normalmente nós vemos aquilo que se encontra próximo à matéria grosseira. Se está próximo, é porque também não é evoluído. Porque quando apresenta uma evolução, aqueles que evoluíram, eles passam essa barreira mais facilmente. Tanto é que dificilmente uma pessoa tem sonhos bons, sonhos com clareza, justamente porque o nosso tipo de vida faz com que nós fiquemos nas imediações do nosso ambiente de matéria grosseira. Como em todas as profissões tem muito descontentamento com os profissionais,
Então quer dizer assim que mais de 60% dos que habitam a Terra não são evoluídos. Tem muitas referências que a pessoa pode fazer. É só observar rios sujos, a quantidade de lixos e o acúmulo de insegurança que apresenta para cada um. Então, devido a essa vida que nós temos, então aqueles desenvolvimentos não pode possibilitar passar por esse mundo de matéria fina que encontra-se bem envolto de nós. Então nós vamos nos encontrarmos bem próximo de nós. Então o que acontece? Esse mundo está relacionado ao mundo dos chamados mestres do ocultismo, dos magos. Então o aprendizado, a prática da clarevidência, da clareaudiência, vai nos levar para esse mundo. Só que se fôssemos evoluídos, nós passaríamos direto deste mundo para um outro melhor. Como não somos evoluídos, então nós ficaremos nesse mundo que se encontra bem próximo da matéria grosseira. Tem a consequência ainda daqueles que ensinam. Então aqueles que ensinam essas práticas, eles também prejudicam aqueles que estão praticando. Com isso, vai caminhando assim na vida. Aqueles que prejudicaram, aqueles que ficaram prejudicados, formam fios de ligação. E aqueles que induziram e que ainda publicaram livros, também ficam mais presos ainda. Porque enquanto um desses seus livros se encontrarem na matéria fina, aqueles que são seguidores, aqueles que o seguiram e que ficaram prejudicados, esse não vai continuar a evolução enquanto um desses se encontrarem presos. Isso é uma coisa bem simples assim, porque se eu falo uma palavra que aquela palavra que era para dar um esclarecimento ficou limitada, aquele esclarecimento não ficou com clareza, eu fico preso àquele que recebeu essa informação. Se eu vejo esse novamente, então o que acontece? Eu tenho possibilidade de fazer um esclarecimento sobre aquela fala e esclarecê-lo, então deixar claro. Mas como foi publicado livros, como foi divulgado o ensino, e agora muitos e muitos se encontram prejudicados, então tem aquela referência, aqueles que o prejudicou fica preso a esse. Esses que ficaram prejudicados também têm culpa, porque uma coisa bem importante que o Criador nos possibilitou foi o começo do certo e o começo do errado. Então, toda época da nossa vida, nós temos que ter esta condição de fazer a seleção daquilo que precisa de ser feito, de observar assim se aquela prática que estão me induzindo ou que eu agora tenho interesse em tê-la, se vai me levar para algum lugar. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição da pessoa ter uma ponderação com ela mesma. Não é com as outras pessoas, é consigo. Porque se eu tenho um comportamento errado, eu então vou atrapalhar a harmonia que existe com o meu corpo. Essa harmonia a gente sabe que é verdadeira, porque quando uma pessoa, um conhecido, apresenta uma desarmonia com o seu corpo, aqueles que são ligados a esse ficam muito preocupados. Então, as práticas trazem desarmonia para o corpo de matéria grosseira, porque não tem uma separação do aquém com o além, mas tem aquela condição da pessoa encontrar-se numa fase da vida com o seu corpo de matéria fina, que ela não precisa de fazer nenhum desenvolvimento para que ela possa utilizar desse corpo de matéria fina enquanto ela se encontrar na matéria grosseira.
tem o tempo. Então, a pessoa precisa de lembrar com o desenvolvimento da nobreza, daquela condição bem importante de conhecer os ensinos, porque muitos e muitos têm o costume de ir nos lugares, nos templos, e também muitos e muitos não trazem aqueles ensinos que foram ministrados para a sua vida diária. É isso que cada um precisa de lembrar. Então, quando a pessoa traz esses ensinos para a sua vida diária, quando ela estuda o livro Na Luz da Verdade, então dentro dela vai tendo aquela mudança. E a gente vai observando assim, que a mudança começa primeiro quando começa a conhecer os seus semelhantes. A tendência daquele semelhante com quem a gente relaciona, a tendência daquele outro que tem dificuldade de colocar a mão no trabalho, aquele outro que está mudando o seu corpo pelo comportamento que ele está tendo, aquela outra que está mudando o seu corpo pelo comportamento que está tendo. Então, a clarevidência, a clareaudiência começa assim, aí conhecendo as coisas na matéria grosseira. Então, com o evoluir, é que vai conhecendo na matéria fina. E nós temos uma limitação muito grande assim, né? Quando apresenta uma desarmonia no nosso corpo, nós queremos arrumar a desarmonia. Mas a clarevidência, a clareaudiência, está também em ver antes aquilo que fez com que tivesse a desarmonia. Então, esses dois mundos se encontram entrelaçados. E que é bem interessante assim, que muitas vezes uma criança verbaliza algo que vai acontecer. Se os pais estão mais perceptíveis, então eles percebem que aquilo terá que acontecer, mas poderá acontecer de uma maneira mais suave. Então o procedimento que nós temos para conhecer as coisas da matéria fina, da clarevidência, a clareaudiência, é também a maneira de ir conhecendo as coisas da matéria grosseira. O aprendizado do ocultismo não é aconselhável, ele não pode realizar. Primeiro, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter um grau dentro dela de evolução, de conhecimento dos ensinos. E que se a pessoa vai fazendo transgressões, vai acontecendo assim, que ela vai perdendo a maneira de perceber-se. A nossa vida teria que ser assim, de ponderação e de observar que muitas vezes aqueles chamados magos, aqueles chamados estudiosos do ocultismo, é menos evoluído do que as pessoas comuns. Porque as pessoas comuns têm a capacidade de corresponder com as responsabilidades que a vida está apresentando e está tendo a facilidade de conviver com aquilo que a vida está apresentando, que é aquela referência bem importante assim, da pessoa ter a condição de mudar a compreensão daquilo que está em sua volta. O aprendizado do ocultismo, ele tem as consequências, e as consequências é sempre aquela condição muito prejudicial, porque primeiro a pessoa largou a vida de matéria grosseira para dedicar um tempo para a vida de matéria fina. Aquele tempo que ela está dedicando para um futuro vai fazer falta para ela na matéria grosseira. Porque nós temos que preencher na matéria grosseira aquilo que é da nossa responsabilidade e que tem muitos ensinos importantes que nos mostra que nós precisamos de estarmos atentos com aquilo que é da matéria grosseira, pois nós estamos agora na matéria grosseira. A clarevidência, a clareaudiência não traz nenhum benefício. Tem também aqueles que já vêm com uma capacidade. À medida em que vai desenvolvendo aquela condição interna de conhecer melhor os ensinos, vai fazendo a diferença. Porque com a clarevidência ele vai vendo aquilo que ele precisa de ver e vai vendo aquilo que ele precisa de falar e aquilo que ele tem que
falar realmente e como falar. E se ele não desenvolve essa condição interna, ele tendo a clarividência, ele pode falar aquilo que era para que ele ficasse calado. E que nós sabemos assim que muitas vezes não adianta dar uma informação para a pessoa. Que a mesma coisa acontece assim, né? Quando vai desenvolvendo na matéria grosseira e que está vendo aquele caminhar naquela direção e o jeito que ele está caminhando não tem como falar para ele, porque aquele ensino bem importante de não dar pérola aos porcos. Então a pessoa tem que ir confirmando aquilo que ela viu e que muitas vezes não tem como evitar. Só foi confirmado do acontecimento que terá, mas como evitar aquele acontecimento ou como melhorar aquele acontecimento, não tem possibilidade. Então essa ponderação assim, de ver aquilo que precisa de ser visto e de ter a responsabilidade com aquilo que precisa de ter. Então a nossa vida diária, ela é dessa maneira. Como é que nós temos que proceder para saber a diferença das coisas? Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição bem importante assim, que a diferença que existe no aprendizado do ocultismo é que muitas vezes todos esses que estão querendo ter esse aprendizado e todos aqueles que estão querendo ensinar este aprendizado não têm a mudança interna daquela condição bem importante assim, de quando a pessoa quer alguma coisa, ela tem que fechar a porta do seu quarto. Quer dizer que ela precisa de ficar com um processo de resguardo. E também aquela condição bem importante da pessoa saber o que ela precisa para a sua vida. É isso que precisa de ficar bem claro para cada um. O que eu preciso para a minha vida? Se eu não sei o que eu preciso, então também eu não tenho aquela capacidade ou aquela condição de querer outra coisa. Querer outra coisa quer dizer assim, querer além daquilo que eu preciso de aprender a usar. Porque é isso que é importante. E tem muitas outras coisas assim, que quando um noviço está querendo fazer um preparado, do jeito que ele está iniciando o preparado, o veterano fala, desse jeito não vai dar certo. Mas ele só iniciou. Mas como o veterano já sabe o andamento, então ele está vendo na matéria fina. É isso que nós precisamos de entender, que o desenvolvimento, primeiro nós vamos caminhando na matéria grosseira e já vendo na matéria fina aquilo que precisa de ter uma conclusão na matéria grosseira. Porque antes é na matéria fina que se vê aquilo que vai acontecer. E esse contato com a matéria fina vem com os pensamentos. Porque na realização daquele preparo foram os pensamentos que fez a ligação com a matéria fina. Então a pessoa teve uma vontade e ela colocou em prática essa vontade. Então ela já tem na matéria fina o modelo daquela realização. Então nós tínhamos que lembrar assim, que a prática do ocultismo não traz nenhum benefício e que não podemos ter esta prática, porque nós vamos desenvolver uma clarevidência, uma clareaudiência que nós não saberemos usar daquela clarevidência nem daquela clareaudiência, mas que nós vamos trabalhando na matéria grosseira, nós vamos desenvolvendo a condição de entrarmos na matéria fina, que é bem importante assim. Aquele que faz a seleção dos funcionários que ele precisa para o trabalho, ele sabe a capacidade daquele que está apresentando como funcionário. Mas aquele funcionário nem trabalhou. Mas esse que faz a seleção já tem uma noção, já tem um conhecimento. Então o conhecimento dele já está na matéria fina. Então o desenvolvimento, se a pessoa tem um pouco de paciência na sua vida,
ela já vai desenvolvendo as capacitações para entrar na matéria fina. Porque aquele que relaciona com outro, no caso aí daquele que foi pedir o trabalho, ele tem uma sensibilidade para ver a capacidade daquele e para ver se aquele tem a capacidade de desenvolver para aquilo que ele precisa. É isso que é mais importante, assim, a gente ir observando. Quer dizer assim, tem aquela condição da bondade interna, porque se a pessoa foi pedir um trabalho, é porque ela precisa do trabalho, ela precisa de sobreviver daquele trabalho. Aquele empregador está vendo, ele está sabendo dessas condições, e ele tem que ver se aquele que está pedindo o trabalho vai ter a capacidade de desenvolver aquilo que está faltando. Se tem essa capacidade, então ele admite. Se ele vê que não tem a capacidade, ele então já não admite. Então é bem simples assim, que o desenvolvimento da clarividência já se encontra na matéria grosseira, se a pessoa tem a moral interior. A moral quer dizer assim, o jeito que fala, o conhecimento dos ensinos, a bondade, a firmeza, porque aquela condição boa está junto com o amor, mas está junto com a justiça. Não está uma coisa separada. Então, não adianta, no caso daquele empregador, ser somente bom. Então, ele tem que ter a justiça. Aquele pode não apresentar as capacitações, mas ele tem a possibilidade de desenvolver. Então, o que acontece? Ele está vendo já na matéria fina. Então, a matéria fina, nós podemos entrar nela à medida em que nós vamos evoluindo. É isso que é importante. E a gente vê muitas outras referências também. Aquele comerciante, ele vê antes aquele produto se vai ser comercializado. Então, ele viu antes. Para ele ver antes, ele viu na matéria fina. Então, essa condição bem importante assim, que nós precisamos de lembrar, que cada um de nós, à medida que vamos tendo uma elevação dentro, conhecendo o livro Na Luz da Verdade, nós vamos tendo a capacidade de ir desenvolvendo esse plano de matéria fina. Se nós fizermos somente o trabalho de desenvolver através de exercícios, aí nós vamos romper as barreiras protetoras que o Criador nos possibilitou, que é aquela condição bem importante assim, que existe muito com criança. Então, devido aos movimentos que a criança faz, então fala-se que a criança tem um anjo da guarda bom, mas o adulto também tem. Agora, se o adulto não está recebendo os auxílios, então quer dizer que ele está construindo uma barreira para dificultar a sua vida. Então, o plano de matéria fina, o desenvolvimento da clarividência, da clareaudiência, já se encontra na matéria grosseira, que é aquela condição bem importante daquele empregador que já vê a qualidade daquele que tem possibilidade de desenvolver as capacitações que ele precisa. Naquele preparo, de ver antes como é que aquele preparo vai ficar feito. Na apresentação daquilo que precisa de ser apresentado, a maneira que existe. Então, a pessoa já viu antes na matéria fina. É isso que cada um precisa de lembrar. Mas quando não tem a moral interior, o conhecimento dos ensinos, se vier a ter a prática para desenvolvimento da clarevidência, da clareaudiência, então ele vai romper barreiras e ele não poderá ser auxiliado, porque o auxílio vem para aquele que tem a condição de receber os auxílios. Estuda o livro Na Luz da Verdade.